Olá, meus queridos! Hoje nós vamos continuar nosso conteúdo de geometria analítica falando sobre projeções ortogonais. Mas antes disso, o que são as projeções ortogonais? Projeção ortogonal é uma imagem projetada sobre um plano de uma figura geométrica ou de um objeto matemático pertencente ao espaço. Então, se você quer fazer uma projeção, se você quer projetar um objeto que está no espaço no plano, então o estudo dessa área da matemática se chama projeção ortogonal. Então, vamos ver como é que funciona. Bem, aqui tem o meu plano, tá? Lembrem-se que ortogonal forma um ângulo de 90 graus, tá bom? Não esqueçam que essa palavra está relacionada com um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui o meu plano alfa e tenho o meu ponto P, que é um ponto que está no espaço, tá? Lembre-se que esse é um objeto matemático aqui, que ele está no espaço, e eu quero projetar esse plano aqui, esse ponto aqui no plano. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou traçar uma reta ortogonal, ou seja, uma reta perpendicular ao ponto, e vou projetar esse ponto no plano. Onde a minha reta tocar, é ali que eu vou desenhar o meu ponto. Observe que o símbolo que eu usei aqui, ó, para o ponto P, a projeção dele vai ser o P'. Então, normalmente a gente usa essa linha para representar os pontos que estão sendo projetados no plano. Então, imagine o seguinte, que você tem esse ponto lá no espaço e aqui você tem o sol do meio-dia. Observe que quando você tem o sol do meio-dia, é aquele dado momento do dia em que o sol ele projeta uma sombra ortogonal de qualquer objeto que esteja no espaço no plano, tá? Então, lembre-se disso. Uma aplicação prática é a projeção, a sombra que aquele objeto que está no espaço faz no plano quando você tem o sol do meio-dia. Ah, professora, por que é o sol do meio-dia e não o sol de qualquer outra hora? Porque o sol do meio-dia é quando o sol está no ponto mais alto, formando um ângulo de 90 graus. Então, ele vai projetar aquela sombra no plano e aquela sombra projetada é a projeção ortogonal. Então, nada mais é do que essa reta que nós estamos projetando perpendicularmente ao plano aqui. Então, nós temos aqui a projeção do ponto P, que é a projeção P', ok? Vamos ver como a gente projeta segmentos de reta no plano. Então, aqui eu tenho o segmento de reta AB, e eu vou projetar esse segmento de reta AB no plano alfa. Para fazer isso, pessoal, vocês vão desenhar retas perpendiculares a esses vértices aqui, aos pontos, né? De início e de fim do segmento de reta, você projeta uma reta perpendicular aqui. Onde essas retas perpendiculares tocaram o plano, você vai ter a projeção do A, que é o A', e a projeção do B, que é o B'. Então, nesses pontos aqui de início e fim, você projeta no plano. Depois que você projetou, você só faz o segmento de reta que liga esses dois pontos, os dois pontos de projeção do segmento de reta no plano. Então, se esqueça, tem que traçar essas retas aqui, ó, perpendiculares, ou seja, essas retas ortogonais. Tranquilo? Vamos para o próximo aqui. Exemplo, vamos ver o exemplo aqui, ó. Eu tenho um pentágono, e esse pentágono eu quero fazer a projeção ortogonal dele no plano. Primeira coisa que eu vou identificar no pentágono são os vértices. Então, identifiquei todos os vértices, ó, os 5 vértices do pentágono. E através desses 5 vértices eu vou traçar 5 retas perpendiculares ao plano, ok? Traçando essas retas perpendiculares, eu já sei que meus pontos de projeção serão esses aqui, ó, o do B', o do A' e assim sucessivamente. Depois que eu traçar esses vértices perpendiculares ao plano, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar os segmentos de retas que ligam estes pontos no plano. E aí eu desenho esses segmentos de reta e formo a projeção ortogonal do meu pentágono. Uma aplicação prática é essa aqui, ó. São as vistas. Tu tens um objeto aqui que tu quer projetar ele ortogonalmente
nos planos. Quais são os planos aqui? São as paredes, ok? Então, quando tu olha aqui a vista frontal aqui do objeto, tu tens aqui que tu tem que projetar esse L aqui no plano. Então, olha só os vértices aqui, ó. Bem aqui eu tenho os vértices. E esses vértices, observem que estão saindo retas perpendiculares de cada vértice desses. E aí eles estão projetando esses pontos aqui, ó, no plano. Depois que ele projeta esses pontos no plano, você só precisa ligar os pontos e aí você vai ver que essa projeção desse L aqui está projetada aqui no plano. Então, essa é a vista frontal. Aqui eu tenho a vista lateral, que o observador está aqui na frente, né? Ele está olhando aqui estes vértices, ó. Cada vértice desse é projetado com uma reta perpendicular ao plano, né? A gente está analisando a projeção ortogonal neste plano aqui. E aí o que ele vê é esse retângulo e esse retângulo. Então, projetado ortogonalmente no plano de trás aí. E o superior, que ele está olhando de cima, observe que ele verifica este retângulo aqui e este e projeta no chão aqui, ó, com retas perpendiculares. Depois o que ele faz? Depois que ele projetou esses pontos, ele só faz ligar os pontos. Ok? Então, vamos lá. Exercício de projeção ortogonal. Então, você tem dois segmentos de retas aí, e você tem que projetar eles ortogonalmente no plano. Então, você tem que fazer a projeção ortogonal deles. Então, eu tenho dois segmentos AB aí, e aí eu tenho que projetar esses segmentos no plano. Pausa seu vídeo aí para resolver, para você identificar o que vai ser projetado no plano. E aí, daqui a pouquinho, a gente volta com a resolução desse exercício. Ok, pessoal, então vamos lá para a correção desse exercício aqui. Daqui no segmento de reta B, observe o seguinte, que vai passar uma reta aqui perpendicular. Observe o seguinte, que a sombra que o A faz vai dar em cima do B. Ou seja, quando eu for projetar esses dois pontos no plano, eles vão ficar um sobreposto ao outro. Lembre-se que o Sol está bem aqui, ele está projetando só a sombra desses pontos. Então, a sombra do ponto A vai ficar sobreposta à sombra do ponto B. Então, quando o segmento de reta estiver nessa posição aqui, ele vai projetar somente um ponto no plano. Quem é esse ponto? A projeção do A' e a projeção do B, que é o B'. Então, eles projetam dois pontos que estão sobrepostos um ao outro. Ou seja, são pontos coincidentes, tá? Agora, para esse outro aqui, ó, nós temos o ponto A e o ponto B. Então, vou projetar ortogonalmente esses dois pontos no plano. Projetei. Depois, eu só faço ligar os pontos. Observe o seguinte, galera, que nós já vimos três tipos de projeções de segmentos de retas no plano e a gente observou o seguinte, que dois pontos, um segmento de reta ele pode gerar a projeção de um ponto. Esses dois segmentos de reta eles podem gerar um segmento de reta no plano. Só que observe que esse segmento aqui tem o mesmo tamanho desse. Ou seja, o segmento AB aqui, ó, o segmento AB, ele tem o mesmo tamanho do segmento A', B'. Ok? Mas eu não... Professora, mas por que a senhora está ressaltando isso? Boa, né? A gente tem que pensar no porquê, né? Porque quando a gente olha aqui, ó, deixa eu só voltar no slide aqui, para vocês verem o seguinte, que quando você projetou essa reta, esse segmento aqui, ó, que ele está inclinado em relação ao ponto, ao plano, quando você olha a projeção dele, é fácil a gente identificar que o tamanho do AB, ele é maior que o tamanho do A', B'. Então, quando eu faço a projeção de um segmento de reta, a projeção pode dar menor do que o segmento, ela pode dar maior que o segmento,
Desculpa. A projeção pode dar menor que o segmento, ou a projeção pode dar igual ao segmento, ou pode dar um ponto no plano. De novo, nós vimos que quando a reta está inclinada, a projeção ela é menor. Quando o segmento está paralelo ao plano, o tamanho é igual. E quando eu tenho um segmento que está desenhado dessa forma aqui, ó, no espaço, ele vai projetar no plano um ponto. Então, ele pode ser menor, pode ser igual ou pode ser... O tamanho, né? A gente está falando de tamanho. Os tamanhos podem ser, das projeções podem ser menor, podem ser igual ou podem ser o ponto, dependendo da posição que ela está no espaço. Ok? Isso aí é uma observação importante de ser ressaltada quando a gente fala de projeções. Então, vamos lá. As projeções, como a gente viu uma aplicação ainda agora, uma das aplicações das projeções ortogonais é o que a gente vê lá no ensino fundamental como sendo vistas de uma figura espacial. Então, a gente vai entender bem como é que funciona essas vistas de uma figura espacial. Então, as vistas elas podem ser das seguintes posições. Ela pode ser de lado, quando o observador está ao lado do objeto geométrico estudado e observa ele de lado. Isso a gente chama de vista lateral, quando ele está na lateral do objeto estudado, e aqui é uma pirâmide de base pentagonal que nós vamos analisar. Podemos ter a vista de frente, que a gente chama de frontal, quando o observador está na frente do objeto a ser estudado. Nós temos a vista superior, de cima, né? Ou superior, como a gente fala, que é quando o observador olha o objeto de cima para planificar ele no plano aqui. Nós temos também a vista de baixo, que a gente chama de vista inferior, quando o observador olha a parte de baixo do objeto a ser estudado. Vamos entender melhor como isso funciona, tá? Então, eu tenho aqui a primeira vista, que é a vista frontal, onde o observador está de frente para o objeto, no caso de frente para a nossa pirâmide, e ele projeta o seu olhar, né? Ele projeta esse segmento de reta aí, né? Retas perpendiculares, e ele observa esses 3 pontos principais, que são os vértices da face da pirâmide. E aí, quando ele projeta isso perpendicularmente no plano, observe o que ele vê. Ele vê esse triângulo, né? Então, a vista frontal do meu objeto é o triângulo. Quando o meu observador ele está ao lado da pirâmide, ele projeta o seu olhar também sobre os vértices e projeta isso na parede aqui no plano, ok? O que ele vê? Ele vê outro triângulo, que é a vista lateral do objeto. Quando o meu observador está olhando por baixo, ou seja, ele está tendo uma vista inferior da nossa pirâmide, olha o que ele consegue ver. Ele vê esses 5 vértices que serão projetados no plano desta forma, e aí, como ele projetou esses 5 vértices no plano, ele faz a ligação entre os pontos e aí ele vê esse pentágono como vista inferior da nossa pirâmide. A mais legal é essa aqui, ó, pessoal, vista superior. Olha só o que o nosso observador vê. Ele vê o vértice e ele vê as linhas que são as arestas da minha pirâmide, né? As arestas laterais da minha pirâmide. Quando ele vai planificar isso, né? Quando ele vai jogar ela no plano, ou seja, quando ele vai fazer a projeção ortogonal delas, olha o que acontece com a vista dele. Esse ponto aqui, o vértice, ele vai se acumulando, vai acumulando essas linhas aqui no ponto, e essas linhas elas vão se projetando no plano dessa forma. Então, o que o meu observador vê? Ele vê esses vértices e essas arestas laterais que vão se unir no centro aqui, no vértice da pirâmide, que é projetada no centro do pentágono.
Então, o que ele vê, na verdade, é um pentágono, aqui é a projeção do vértice da pirâmide, e aqui são as linhas, são as arestas laterais da minha figura. Então, é isso que o meu observador vê, como vista superior. Então, agora nós vamos identificar aí cada uma das vistas que o meu observador verificou. A vista frontal deu um triângulo, a vista lateral outro triângulo, a vista superior deu um pentágono. Não esqueçam que as projeções dessas linhas são as arestas laterais e elas se encontram aqui, que é a projeção do vértice, do centro do vértice da minha pirâmide de base pentagonal. E a vista inferior, ele vê aqui, ó, o pentágono, ok? Vamos para uma aplicação de projeção ortogonal, ou seja, de vistas de um sólido geométrico. Então, você vai observar a imagem abaixo e vai responder na ordem aí qual é a vista frontal, qual é a superior e qual é a lateral dessas três aqui. Então, pause seu vídeo agora e faça essa análise. Ok, pessoal, então vamos para a correção. Então, vamos ver aqui. Primeiro é a frontal. Então, meu observador ele está na frente do objeto aqui, né? Na frente no caso dessa construção de cubos aqui. E aí, o que ele está olhando de frente, o que o meu observador identifica quando ele está olhando de frente? Ele vê estes pontos aqui, ó. Ele vê essa construção no formato de uma letra U de quadrados, tá? Então, ele vê tudo isso aqui e ele projeta esses pontos no plano. Portanto, a vista frontal do meu observador, na verdade, ali é identificada como de número 2, a figura de número 2. Vamos agora para a vista superior. Então, meu observador agora está olhando o objeto de cima. Olha o que ele identifica. Ele identifica esses três quadrados, tá? E aí, o que ele vai projetando no plano? Olha só o que acontece com ele projetando no plano. Esses quadrados, eles são desenhados no plano neste formato aqui, ó. Portanto, nós conseguimos identificar aqui como sendo a terceira. E, por fim, a vista lateral, quando o meu observador está olhando o objeto geométrico de lado. E olha o que ele identifica. Ele identifica esse formato aqui, né? Essa imagem formada por esses três quadrados aqui. E aí, projetando isso no plano, ele vê a imagem de número 1. Pessoal, aqui nós temos um exercício do Enem, tá bom? Que ele diz que uma lagartixa está no interior de um quarto e ela começa a se deslocar, né, nesse quarto, representado no formato de um paralelepípedo no caso, no formato de um paralelepípedo, um quarto no formato de um paralelepípedo. Então, nós temos aqui que esse é o quarto do indivíduo e a lagartixa está aqui no ponto B. Então, ele vai dizer para a gente o caminho que essa lagartixa vai fazer, tá bom? Então, olha só, a lagartixa ela parte do ponto B e vai até o ponto A. Olha só, ela sai daqui de B e vai até aqui no A. Ela se desloca pela parede até o ponto M, que é o ponto médio aqui do segmento EF. Então, tá aqui EF e aqui o ponto M, que é o ponto médio. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pela menor distância a ser percorrida pela lagartixa. Então, a lagartixa sai do ponto B, vai para A, depois vai para M,
e depois ela chega no ponto H, e aí ela finaliza a trajetória dela. E aí ele pergunta qual é o caminho desses 5 aqui que foi percorrido pela lagartixa. Lembrando que ele quer a menor distância, ela vai percorrer esses pontos com a menor distância. Então, observe aqui, galerinha, é o seguinte, que a menor distância a ser percorrida pela lagartixa, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai do A até o B, do B até o A. Ela vai aqui do B até o A. Do A, ela vai até o M, e aí eu tenho duas possibilidades, tá bom? As duas possibilidades, ela atravessar a parede direto e ir para M, ou ela ir para E e depois ir para M. E aí a gente tem que analisar qual vai ser a menor distância, né? Então, a menor distância que ela vai percorrer vai ser essa aqui, ó. Até o ponto M. Opa! Deixa eu voltar aqui. Deixa eu descartar que ela vai até o ponto M. Ok? Então, nós temos aqui que ela vai até o ponto M. Em seguida, ela vai do B até o A. Depois, ela vai até o ponto M. Depois do M, ela vai até o H. Ok. Agora, nós temos que pensar o seguinte. Isso aqui que ele mostrou pra gente, nada mais é do que a projeção ortogonal do caminho que a lagartixa fez. Então, a gente tem que identificar aí qual é a projeção do caminho que a lagartixa fez. Então, olha só, vou pegar esse ponto M, vou projetar ele aqui, ó, no meu segmento, ou seja, no meu plano. Vou projetar ele aqui no meu plano. Então, o ponto M, ele vai ficar bem aqui, ó. E o ponto H, projetando, ó, já tem até a linha aqui bonitinha. Então, quando eu projetar, vai ficar bem aqui o ponto H. Então, aqui eu tenho um H. Então, olha só o que a lagartixa vai. O que ela faz, né? Trajetória. Aqui é a projeção, então eu tenho um M', aqui é a projeção, então eu tenho um H'. Então, ela vai de B até A, depois ela passa para M, depois do M ela vai para o H. Então, quando eu projetei, ela veio para cá, ó. Ou seja, ela andou de B para A, depois andou de A para M, a projeção vem para cá. E depois ela foi de M até H, ou seja, ela fez essa trajetória aqui do M para o H. Se você observar bem, isso aqui é a representação da letra B. Então, na verdade, a trajetória que a lagartixa fez foi essa trajetória aqui, ó, de B para A, depois de A para M, ou seja, a projeção aqui, porque ele está colocando a projeção dos pontos, tá bom? E depois do M até o H. Portanto, a resposta aí seria a letra B de bola. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, na próxima aula de geometria analítica, que vai ser muito legal também, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like nos nossos vídeos e ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas notificações, nossas novidades. Fique por dentro do nosso canal, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!